Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje eu vou falar sobre o poder do sangue de Jesus e do testemunho. Eu gosto muito desse tema porque eu lembro dos livros que eu li sobre o poder do sangue de Jesus e a igreja, ela tem momentos onde ela traz assim uma ênfase em alguns ensinos e eu tive a oportunidade de estar em um período onde isso foi muito se falado. E é verdade que hoje se fala um pouco. A gente cantava, o sangue de Jesus tem poder, e isso é muito interessante. Vamos para essa aula por quê? Porque eu quero que você entenda que o sangue de Jesus fala mais alto. Quando nós falamos de guerra espiritual, ela tem uma base legal. E a base legal é a vitória já declarada. E a vitória já foi declarada, já foi decretada através do sangue de Jesus. A cruz não foi apenas um ato de sofrimento, mas ela foi um ato jurídico e cósmico. Como assim? Foi o momento em que o Cordeiro de Deus derrotou o pecado, derrotou a morte, derrotou o diabo. Então, o sangue derramado no Calvário, ela é a prova eterna da vitória de Cristo. E é o fundamento da nossa autoridade espiritual. Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue, ele fala. O sangue fala. Ele é o testemunho divino de que o preço foi pago, de que a condenação foi removida. Eu vou escrever assim numa livro-nação de profeta: o sangue é a voz do céu que silencia todas as acusações do inferno. Quando o crente declara o poder do sangue, o tribunal espiritual se inclina e a justiça do Cordeiro prevalece. O sangue de Jesus, ele é a base jurídica da nossa vitória. Sim, Hebreus 9:14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas. Então, Colossenses 2:14 e 15, cancelou o escrito de dívida, os despojou os principados e potestades. Na cruz, ela foi o ato jurídico e um ato espiritual. Ali Jesus pagou a dívida do pecado. Ali ele cancelou o escrito, ele anulou as acusações, ele triunfou sobre o império das trevas. Então, o sangue do Cordeiro é a base legal da minha e da sua libertação, da nossa libertação. O sangue do Cordeiro é a base legal da autoridade da igreja. John Stott ensina assim: a cruz é a vitória de Deus sobre o mal. É o tribunal onde o juiz, perdão, a cruz é a vitória de Deus sobre o mal. É o tribunal onde o juiz se torna o substituto e o condenado se torna livre. O sangue de Cristo não apenas redime, mas ele reivindica aquilo que é meu e seu por direito, aquilo que o homem perdeu no Éden por meio do pecado, o sangue do Cordeiro trouxe de volta. Então entenda, no tribunal celestial, Satanás é o acusador, mas o sangue é a defesa que garante a nossa absolvição. No livro Uma Nação de Profetas, eu coloquei assim: o sangue é o fundamento do reino. Ele não apenas nos salva, mas nos dá direito de permanecer diante de Deus sem medo de enfrentar o inimigo e sem culpa. Então, o poder do sangue é jurídico, é uma base legal, é uma base espiritual e ela é eterna. Por isso nós estamos ligados a Deus pela nova aliança, pelo sangue da nova aliança. Então, todo crente que se apoia no sangue, ele participa da vitória. A vitória que já foi conquistada na cruz. Lembra da aula anterior? Na cruz, nós participamos da vitória de Cristo. Nós não vamos vencer porque somos bons, nós vamos vencer porque Cristo já venceu. Então, nós agora, por meio de Cristo, participamos dessa vitória. Então, o sangue, ele é o testemunho verbal, e ele sela a confissão da fé. Romanos 10:10 diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Apocalipse 12:11, eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Então, o sangue garante a vitória.
O testemunho a manifesta. O diabo ele é vencido quando a verdade é proclamada com fé. A vitória espiritual é sustentada, essa vitória espiritual. Qual a vitória espiritual? Por meio do sangue do Cordeiro, na cruz do Calvário. Então, essa vitória, por meio do sangue, ela é sustentada por declarações de fé. E essas declarações precisam ser baseadas na palavra. Martinho Lutero vai dizer assim: a fé que permanece calada morre sufocada. É preciso falar para que o inferno saiba que o céu venceu. Então, o testemunho é a voz da fé. O testemunho é a voz da fé que concorda com o que o sangue já realizou. Então, não há libertação sem confissão, não há vitória sem declaração. No livro Uma Nação de Profetas, eu coloquei assim: o testemunho não é só uma lembrança do que Deus fez, mas ele é um decreto espiritual do que ele continua fazendo. Quando o crente fala, o reino se manifesta. Então, a guerra espiritual ela é vencida quando o crente fala. Fala o quê? Fala o que Deus disse. Fala a palavra. Não é falar o que sente, o que pensa, o que acha. Não. É falar a palavra. O sangue, ele nos cobre. O testemunho nos confirma. Então, a vitória já foi decretada por meio do sangue. Agora, a palavra, o testemunho, é trazer à existência na minha vida e na sua vida essa vitória. Agora, como que eu mantenho este sangue de Jesus ativo na minha vida? É através do arrependimento e da comunhão. 1 João capítulo 1, verso 7 e o verso 9. O verso 7 diz: se andarmos na luz, aí ele continua, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o poder do sangue, ele não é mecânico. Ele opera na medida em que vivemos em comunhão e arrependimento. Então, a santificação mantém o sangue ativo em nossa consciência. E aí nós vamos ter um relacionamento com Deus mediante o sangue. John Owen escreve assim: o sangue de Cristo não é uma lembrança passada, mas é uma fonte presente. Ele purifica continuamente os que vivem em arrependimento. No livro Uma Nação de Profeta, o sangue não é um amuleto, é um altar. Ele não serve para ser invocado sem aliança, mas para ser experimentado por quem vive no quebrantamento e na luz. Então, a comunhão com Deus mantém a alma limpa, sensível ao Espírito Santo. Onde há arrependimento genuíno, o sangue de Cristo vai fluir. Então, é necessário que haja arrependimento para que haja esse fluir de sangue. Onde há orgulho, o pecado é oculto. E aí o inimigo vai encontrar brechas, o inimigo vai estar em vantagem. Mas o arrependimento faz com que o sangue do Cordeiro nos lave de todo o pecado. Olha o que diz Mateus 4, verso 10 e 11. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Meus irmãos, a arma mais poderosa contra o inimigo é a verdade falada com fé. Então Jesus venceu a tentação no deserto não com força física, mas com a palavra declarada. Então a confissão do sangue e da verdade vai neutralizar as mentiras de Satanás. Aí você explode e diz assim: a fé não é passiva, ela fala. O diabo não teme o silêncio da mente, mas o som da palavra proclamada. No livro Uma Nação de Profeta, o inferno é vencido quando o crente fala o que o céu já decretou. A vitória não é gritar contra o diabo, é afirmar o que o sangue já estabeleceu. Então, o diabo, ele não teme emoções, não teme. Mas o que ele teme é a verdade declarada em nome de Jesus. Essa tem poder, essa transforma. Por isso, quando falamos em guerra espiritual, irmãos, é confissão de fé, é decretar a palavra. Não é explosão de medo. Quem declara a palavra está fazendo o céu falar através da terra. E aí vem o sangue. O sangue, olha o que ele faz. Êxodo 12, 13. Quando eu vi o sangue, passarei por vós. Êxodo 12 é aquele momento que Deus dá ordem para que o cordeiro seja morto.
e o sangue do cordeiro vai ser colocado no umbral da porta. Quando eu vi o sangue, passarei por vós. Páscoa, passar por cima. Então, nas casas onde havia o sangue, né, ninguém foi morto. Nenhum primogênito foi morto. Por quê? Porque o sangue, além de nos purificar do pecado, o sangue também nos protege. E não só nos protege, o sangue nos liberta. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o sangue do Cordeiro, ele cumpre três funções espirituais essenciais. A primeira delas, ele purifica. Ele purifica como? Ele limpa a consciência do pecado. E ele renova o coração. Então, o sangue do Cordeiro tem três funções. Purificar. Ah, mas meu pecado, sim, foi tão feio. Irmãos, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então, o sangue, ele nos purifica. Além de nos purificar, ele nos protege. Por que nos protege? É o sinal da aliança. É a marca visível da salvação. Por isso que ali em Êxodo 12, né, na casa onde havia o sangue, ninguém foi morto, porque ele nos protege. Agora, eu e você estamos debaixo da nova aliança que foi feita no sangue do Cordeiro. Se o sangue de um cordeiro no Velho Testamento, um animal, pôde proteger, imagina o que o sangue de Jesus pode fazer. Porque ali no Velho Testamento, e o Velho Testamento é a sombra do Novo, aquele cordeiro era uma tipologia, apontava para Cristo. No Novo Testamento é o próprio Cristo. Calvino vai dizer assim: o sangue de Cristo é o selo da nossa adoção e o escudo da nossa fé. Nele encontramos perdão, proteção e força. Então, além de purificar, ele nos protege. Mas além de nos proteger, ele liberta. Por quê? Porque quebra o poder das trevas e traz o homem de volta à cruz. Foi por meio da cruz, do sangue derramado na cruz, do preço que foi pago, e o preço foi preço de sangue, que Jesus quebrou o poder de Satanás. Então, ele nos purifica, ele nos protege e ele nos liberta. No livro Uma Nação de Profeta, o sangue é mais do que memória, é movimento. Ele purifica o passado, ele protege o presente e ele prepara o futuro. Onde o sangue é honrado, o inferno recua e o reino avança. Então, o sangue é o limite da ação do inimigo. Nenhuma maldição, acusação ou condenação ultrapassa o que foi selado pelo Cordeiro. Nada. Então, a vitória espiritual, ela vai ser sempre um diálogo entre o céu e a terra. O sangue fala o que Cristo fez. O testemunho fala do que o crente crê. Então, o sangue foi o que Cristo fez na cruz. O meu testemunho é o que crê. Se eu creio, eu falo. Então, quando esses dois se unem, redenção e confissão, vai haver graça e fé. E aí o inferno perde o direito de agir. João 19:30, Jesus declarou: está consumado. O preço foi pago. No livro Uma Nação de Profetas, o sangue de Jesus é a assinatura de Deus na história. Ele diz ao inferno que a dívida foi paga e ao crente que a vitória é dele. Então, a guerra espiritual, ela termina onde tudo começou. Aonde? Na cruz. Por isso que eu não posso desejar ir para uma batalha, para uma guerra espiritual, se eu não vou para a cruz primeiro. Então, a sua batalha espiritual, sua guerra espiritual começa na cruz e termina na cruz. A vitória não é algo que conquistamos. A vitória é algo que declaramos, que vivemos e perseveramos. Então, somos vitoriosos por causa da vitória dele. Nós nos tornamos participantes da sua vitória. Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, o sangue de Jesus é a base jurídica da vitória espiritual. O testemunho de fé manifesta esta vitória que veio por meio do sangue em algo prático na minha e na sua vida. Então, a comunhão e arrependimento vão manter este sangue, o sangue de Cristo, ativo na vida do crente. Então, o diabo é vencido quando a verdade é declarada com fé. O sangue purifica, o sangue protege, o sangue liberta. E o sangue vai revelar o poder do reino de Deus. Então, quando tem o sangue do testemunho, aí, irmãos, a vitória é certa. Eu quero abençoar a sua vida.
Amanhã nós vamos falar sobre o guerreiro espiritual e fruto do Espírito. Você percebe, nós estamos falando de guerra espiritual, mas nós estamos fundamentando você em vários pontos. Eu quero aqui abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui para mais uma aula. Deus te abençoe. Até amanhã.